Então, de novo, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje nossa live do Clube do Livro sobre Drácula de Bram Stoker, que é considerado por muitos aí na cultura popular o pai dos vampiros, apesar de ele não ter criado as histórias de vampiros, né? Sabe o que é engraçado? Por causa que quando a gente fala de Drácula, geralmente o pessoal sabe o conhecimento que é passado dos filmes, né? Só que, tipo, quando a gente realmente vai falar sobre Drácula, sobre a obra original, pouquíssimas pessoas sabem de onde é que surgiu a ideia do Drácula. Só conheço o Drácula do jogo Castlevania, tá bom? É também outra releitura de Drácula, né? Ou Alucard, que é o Drácula de trás pra frente. Gente, esse livro é uma bíblia. E eu não tô nem brincando. E esse em específico da edição da Dark Side, ele tem conteúdo extra, tipo, muito conteúdo extra, que faz ele ficar maior ainda. Ele tem mais de 500 páginas. Ele é dourado, tipo, é pintado de dourado as páginas, tudo dourado, e ao redor a capa é toda preta, quase nenhuma informação. Aí tem essa edição que é chamada de Dark Edition, e de lançada junto eles lançaram a First Edition, que é mais semelhante à primeira publicação que eles lá original lá em 1897, que é a capa toda amarelada, que parecia meio aveludada, até tipo um tecido, né? E aí tinha Drácula escrito bem grandão. Então tem essas duas. As duas edições são lindíssimas. Beleza, então, vamos lá. Drácula, um romance de ficção gótica em formato epistolar. Toda a história é narrada através de cartas, memorandos, telegramas e recortes de jornais. A gente já viu aqui no Clube do Livro outros exemplos de histórias epistolares, né, que são trocas de cartas entre personagens, ou são recortes de jornais, ou são, por exemplo, diários. A pessoa está escrevendo um diário, aí outra pessoa está escrevendo o diário dele, aí depois se juntam e formam um livro. Isso faz com que toda vez que isso aconteça, quem organizou a história desse livro, digamos que quem organizou a história para ser publicada, tecnicamente seria um personagem fictício, né? Como assim personagem fictício? Por exemplo, se esse livro é um bando de diários de pessoas, recortes e cartas e tal, então alguém dentro do universo do Drácula teria que ter o trabalho de juntar tudo para fazer a publicação. Em teoria, quem fez essa junção foi a Mina Harker, né, que é uma das personagens principais do livro. Ela fez esse trabalho de junção dos diários dela, do marido dela, dos companheiros de trajetória dela. Ela fez toda essa junção e publicou o Drácula. Mas assim, isso seria só uma maneira de explicar de onde é que surgiu esse livro. A gente tem uma prática bem parecida com isso naquelas coleções do Star Wars. Sabe aquelas coleções do Clube do Livro que a gente fez, que era o Código do Caçador de Recompensa, o livro do Sif? Todos aqueles livros, eles são feitos por personagens fictícios. O Código do Caçador de Recompensa, ele é um apanhado de materiais que o Boba Fett consegue juntar e publicar dentro de um livro. O livro do Sif, quem faz isso é o Palpatine. O Palpatine junta todos os textos dos Lords Sifs, junta no livro lá e lança o livro do Sif. Então essa é a premissa desse livro, mais ou menos, que na verdade teve essa junção de relatos em que alguém, possivelmente a Mina Harker, juntou tudo para fazer a publicação. Dessa maneira, o livro é lançado em 1897 por Abraham Bram Stoker, um autor e dramaturgo que já era conhecido por seus trabalhos anteriores, então ele já tinha um nome, né? Já era meio conhecido. Mas foi com a criação de Drácula que Stoker conseguiu marcar para sempre a literatura e cinema. E o legal também é que o Stoker, como ele era dramaturgo, né, ele fazia peças, esses roteiros para peças de teatro, a primeira versão que ele fez do Drácula foi um texto dramático, até para ele poder fazer o registro dos direitos autorais, né? Para ele registrar a história como dele. Aí ele fez esse texto dramático e depois adaptou para um romance. Aí existem, né, dentro ali dos que os teóricos defendem, ele parece que ele mostrou essa peça para um amigo dele, que era um ator bem famoso, né? Era um ator de teatro bem famoso da época. E esse amigo não gostou da ideia de fazer um teatro sobre a história. O Stoker já estava com a ideia de fazer um romance, mas depois disso parece que ele falou, não, então isso vai ser um romance mesmo. Mas é aquela coisa, especulação, né, gente? Porque a grande maioria defende que sim,
ele fez o texto para teatro só para fazer o registro, mas sim, ele sempre quis fazer um romance sobre isso. A história inicia com Jonathan Harker, um advogado recém-formado que trabalha em um renomado escritório de advocacia inglês. O escritório recebe cartas de um misterioso e muito rico cliente com a seguinte proposta: ele precisa de ajuda para adquirir propriedades em Londres e, para facilitar as transações e burocracias, solicita que o chefe do escritório vá pessoalmente à sua mansão. O chefe acaba ficando doente e, para mostrar eficiência, Jonathan se dispõe a assumir a tarefa. Ao chegar na região dos Cárpatos, na fronteira entre Transilvânia, Moldóvia e Bucovina, Jonathan percebe a inquietação dos moradores locais quando ele afirma que irá para um tal castelo no topo do desfiladeiro. Mesmo contra todos os pedidos para que ele não vá, ele tem um trabalho a cumprir e imagina que tudo aquilo não passe de superstição. Os acontecimentos a seguir o fazem questionar a sua própria imaginação e sanidade, desde o embarque da carruagem que o levará até as portas do castelo, até o fim dos dias que passou na presença do conde. Quando enfim conseguiu a confirmação para seus medos, já era tarde demais. Sim, o seu cliente, o Conde Drácula, é um vampiro. Uma coisa que é bem interessante de ressaltar aqui é que, por mais que seja óbvio que o nome Drácula seja relacionado a um vampiro para nós hoje em dia, não tem como você chegar e falar tipo, Drácula, e a pessoa já não associar a vampiro. Naquela época, algumas pessoas que sabiam das mitologias do Oriente Europeu sabiam, mas o resto não era tão familiarizado. Então, enquanto as pessoas estavam lendo, assim que ele lançou o livro, quando as pessoas começavam a ler, as pessoas começavam a teorizar o que era aquele conde. Não, mas ele é um lobisomem, porque lobisomem já existia naquela época. A lenda do lobisomem ela é mais antiga que a do vampiro, do jeito que a gente conhece, né? Então as pessoas começaram a teorizar. Ai, meu Deus, é um lobisomem. Não, não é o espírito. Não, não, é um fantasma. Não, é o diabo. E elas começavam a teorizar. E tinha aqueles que já acreditavam. Não, não, eu acho que isso aí é um vampiro. Jonathan vivencia horrores no castelo de Drácula. Horrores que são parcialmente escondidos de nós leitores. A história pula para a narrativa dos personagens que ainda estão na Inglaterra. Conhecemos o Dr. Seward, proprietário de um sanatório, Arthur e Quincy, amigos e homens de negócios, Lucy, a amável moça que tem a mão disputada entre Arthur, Quincy e Seward, e por fim, Mina Murray, noiva de Jonathan Harker e melhor amiga de Lucy. E basicamente esses são os personagens principais da trama, né? Tem mais um, daqui a pouco a gente fala dele, mas esses são os principais, o grupo... olha o livro querendo me atacar. Olha ele vindo. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, o livro, para. Eu tô falando que esse livro quer me matar, gente. Ele é amaldiçoado. Então, logo após essa espécie de introdução ao horror, que é a parte da viagem do Jonathan, o livro nos dá um pouco de descanso, pois começa a relatar as vivências dessas pessoas na Inglaterra. Conhecemos o impasse em que Lucy Winstead se encontra de quem irá escolher para desposá-la, já que os três candidatos eram muito respeitáveis e amáveis. Grande parte da narração é feita por um deles até, o Sr. Seward, que conta sobre seus pacientes no manicômio e sobre esse grande amor que sente por Lucy. E também somos apresentados a personagem que, para mim, é a mais cativante do livro, a Mina Murray. Ela é uma moça com sede de conhecimento, mas como todas as outras da sua época, respeita as regras sociais que dizem que a prioridade na vida de uma mulher é ser útil e agradável ao marido. Então temos longos debates internos que ela faz entre a sua vontade de aprender e exercer melhor a sua profissão de jornalista e o futuro dever como esposa que passará a ter quando Jonathan voltar da viagem. Mas ela não faz essa discussão de maneira punitiva, sabe? Ela não fica, tipo, se martirizando, eu vou ter que deixar de lado a minha carreira ou as minhas ambições para poder ser esposa e tal. Não, ela é retratada como bem uma moça da época dela, sabe? Que entendeu que para a sociedade o dever da mulher é casar, cuidar da casa, ter filho, a prioridade é cuidar do marido. Então ela tem um pouco desses debates internos, mas ela em momento nenhum questiona se vai fazer eles ou não. Ela ama demais o Jonathan e botou na cabeça que é o dever dela cuidar dele. Eu não vou focar muito nos acontecimentos, porque a intenção aqui é que vocês leiam. Então, depois de conhecermos melhor esses personagens, voltamos a ficar tensos quando um misterioso navio chamado Demeter chega no porto de Whitby, uma cidadezinha litorânea que fica em Yorkshire.
Temos relatos de jornais contando sobre casos estranhos e inexplicáveis, onde moradores se perguntam o que realmente está acontecendo. Whitby é uma cidadezinha que realmente existe, ela é uma cidadezinha litorânea lá em Yorkshire mesmo. E para escrever essa parte, o Bram Stoker viajou para Whitby, ele passou alguns dias lá para poder conhecer os locais, pegar referências, né, descrição das casas, das pessoas, do cemitério que tinha lá, que na verdade que tem, que ainda é ponto turístico hoje em dia. E daí ele ficou vários dias lá e ele também começava a fazer anotações de gírias que as pessoas usavam lá, de quais palavras, porque todo mundo sabe, cada estado, cada região tem o seu modo de falar. Então ele foi para Whitby para tentar aprender como as pessoas se comunicavam, digamos, para poder ter referência para essa parte do livro. O Drácula ele usa um navio para ir das terras dele até Whitby, que seria o território inglês ali, né? Então ele pega uma carona, digamos, ele embarca num navio em Varna e desce em Whitby. Só que eu não vou dizer o que acontece durante essa viagem, nem com esse navio, com a galera de lá, porque vocês vão ter que ler. Só que quando ele naufraga lá no porto de Whitby, todo mundo viu que o nome dele era Demeter. Então logo os leitores já associaram a uma história real de naufrágio que teve em Whitby. Foi tipo assim, uns 5 anos antes do Bram Stoker ir para Whitby, teve um naufrágio de um navio russo que se chamava Dmitri. E ele usou isso como inspiração para poder falar, como é que eu vou trazer o Drácula para cá? Ah, vai ter que ser de navio. Então ele pegou esse naufrágio que realmente aconteceu desse barco russo chamado Dmitri e trocou o nome para Demeter. Agora que eu percebi o travesseiro, sim, aquele travesseiro ali é que na verdade essa foto é de um hotel que realmente existe lá na região da Transilvânia. Os caras simplesmente, hoje em dia, eles vivem de turismo e eles fazem, tipo, eles pegam os grandes castelos. Às vezes não tem nada a ver com Drácula, mas eles pegam as ruínas de grandes castelos e tal, ou bastilhas, e atribuem alguma coisa ao Drácula. Por quê? Porque vai atrair turista, né? Então por isso que até os hotéis dele lá, eles são dessa forma. Imagine se hospedar num hotel com caixão. E outra coisa que aparece bastante dentro do livro, na parte de Whitby, é que tem uma famosa escadaria de pedra. Ela tem tipo uns 190 degraus, se não me engano. Pela cultura local, se você sobe a escada contando os degraus, vai dar 190. Só que se você descer contando eles de novo, não vai dar o mesmo número. Dizem que quem fez consegue números bem diferentes. E essa escadaria, ela aparece no livro também. Essa parte no livro, ela aparece muito quando a Mina e a Lucy estão conversando e contando causos lá. Elas ficam sentadas num banco de pedra que fica no cemitério, que na verdade, lá o cemitério, gente, não é aquela coisa afastada da cidade e que é mórbido e que tal. Não, ele tem todo um ar de classe lá, mas ele é muito bem conservado e as pessoas às vezes passavam e caminhavam e passeavam entre eles, porque também era num campo, né? Se vocês pesquisarem, botarem cemitério Whitby, vocês vão ver as fotos dele. Se bem que vocês vão ver algumas fotos que eles vão ter dado uma tratada pra parecer meio obscuro, mas tentem pegar umas fotos sem edição que vocês verem que tipo, é um lugar de passeio das pessoas lá, sabe? E tem esse banco na história, e tem esses degraus na história também, é bem legal. Ah, e outra curiosidade legal antes de sair de Whitby é que quando o Bram Stoker foi lá, ele fez a pesquisa dele, daí depois de alguns anos ele lançou o livro. Aí depois que o livro começou a fazer muito sucesso, muita gente começou a ir a Whitby pra ver, nossa, vou ver a cidadezinha que foi uma dos cenários, né, inspirou o Bram Stoker a escrever Drácula e tal. Então a cidadezinha começou a receber muitos turistas. Aí o que a prefeitura ela fez, né? O que os governantes fizeram? O Bram Stoker ele ficou num hotel, lá num hotel X, que ficava em cima de um morrinho, que na verdade o Whitby ela é cheia de morrinhos, né? Em um deles estava lá o hotel. E todo dia de manhã, o Bram ele ia fazer as caminhadas dele. E ele sempre parava na ponta de um desses morrinhos para poder ficar olhando a cidade. Porque se você para em cima, você consegue ter uma visão muito boa de toda a cidade. Porque ela é pequenininha também, né? Uma vilazinha. Aí, o que eles fizeram? Eles construíram um banco exatamente onde ele parava pra ficar. E daí lá ficou conhecido como o banco do Bram Stoker, que quem quer, sei lá, tirar foto e ficar no lugar onde o cara pensou a história, umas partes da história, pode ficar lá.
Voltando pro livro. Após certos acontecimentos bem perturbadores, resolvem chamar nada mais, nada menos que Van Helsing, um professor e pesquisador conhecido por seu amplo campo de atuação. Ele é advogado, médico, alquimista, ocultista, espiritualista, enfim, ele tem tanta especialização que chega a beirar o absurdo. O mais esquisito ainda é que mesmo com todo esse currículo, Stoker faz Van Helsing se expressar de maneira simplista e até agramatical. Vocês vão notar que as falas dele parecem que são ditas por alguém que não sabe falar inglês direito, aí vai juntando as palavras como pode para que os outros entendam. Esse é um ponto que me incomodou um pouco, até porque a leitura das falas dele se tornam cansativas, porque ele tem falas bem extensas. O livro todo tem falas enormes e até desnecessárias às vezes, mas as de Van Helsing cansam mais por causa desse caos. E o livro é todo, gente, com longas descrições, com longos diálogos. Quem não tem muita paciência para isso, provavelmente vai ter dificuldade para ler, tá? Tem muita gente que eu conheço que começa a ler o livro, cansa, vai fazer outra coisa, aí depois de um ano pega o livro de novo, tenta ler mais um pouco, porque realmente quem não tá acostumado, e também é uma questão de gosto, né, gente, quem não gosta muito de grandes descrições, e na verdade não é nem as descrições que são grandes, pra se dizer assim, é mais os diálogos mesmo, eles são enormes, cheio de frufru, com esse enaltecimento que eles querem fazer das próprias falas. Eles tornam a fala gigante de uma maneira que não precisava, mas isso é só o estilo que a história foi escrita, né, gente? Eu cansei em alguns momentos, eu até parava, eu ia respirar em algum lugar, eu ia fazer qualquer outra coisa e depois eu voltava. Além de ele ter diálogos enormes, algumas das palavras já não são do nosso cotidiano, né? Elas são uma linguagem bem culta. Leitores da nova geração podem ter dificuldade para terminar a leitura de Drácula, por esses elementos que eu falei antes, e também porque estamos acostumados a narrativas que nos levam a plot twists no final. Aquelas partes em que um grande segredo é revelado, ou uma pequena cena de batalha épica é narrada. Não esperem isso em Drácula. Drácula é uma jornada em que o caminho é o mais importante. A experiência como um todo fará diferença e não se apoiará apenas nos grandes finales. O livro é recheado de pequenas tensões e horrores descritos de maneira elegante. Então fãs de terror estilo jumpscare não sairão satisfeitos da leitura, se não mergulharem na tensão construída desde o início. Sabe aquele tipo de pessoa que julga um jogo de terror pela quantidade de jumpscare que ele tem? Tipo, se o jogo de terror não me dá sustinho, ele é um jogo de terror muito ruim. Eu tenho que ter sustinho. Então, esse tipo de pessoa provavelmente vai ler Drácula e não vai conseguir nem terminar. E vai falar que é ruim. Comparar, tipo, Drácula com um jogo, ele seria o estilo mais Layers of Fear, que foca na narrativa, na imersão, em toda a jornada, não no final. O final é interessante, com certeza, porém, não é o ponto alto do jogo, né? Então também não é o ponto alto do livro. Então vocês têm que ser aquela jornada que vocês embarcam desde o início. Drácula tem romance, tem cenas de romance também, tem parte de romance. Bram Stoker viveu e lançou seu livro na Era Vitoriana, que passou-se principalmente no século XIX e foi marcada pelo crescimento do puritanismo na Inglaterra. Quem reinou nessa época foi a Rainha Vitória, entre 1837 e 1901. E ela não era somente a rainha da maior civilização da época, mas também era a figura de maior poder dentro da igreja. O império seguia a religião anglicana, que não respondia a nenhum papa ou bispo, e sim diretamente à Rainha Vitória. Então ela era a imagem da monarquia e da religião ao mesmo tempo. Então você imagina você já ser rainha deles. Aí você soma isso a ser a representante da figura religiosa. Você é a religião. E são as duas figuras de maior poder dentro de uma sociedade. Então, assim, vocês imaginam o tamanho do poder que a imagem dela tinha. Lembrando, é claro, que naquela época tinha muito essa questão da submissão feminina, pai e tal. Então, não que ela dissesse era a lei, mas ela era a imagem da soberania e a imagem da religião. Então, só você falar o nome dela já podia ser desonra se você botasse numa frase errada, entende? Nessa fase, estava acontecendo a ascensão do moralismo, bons costumes e conservacionismo. Diversos pensadores da época defendiam uma pureza inalcançável pela sociedade, e também foi onde a ideia de superioridade inglesa mais se alimentou, persistindo até hoje na cabeça dos ingleses.
Também há o fator de que a imagem feminina passou a ser diretamente ligada ao puro e ao belo, à fragilidade, à inocência e à figura materna, como se a única função da mulher fosse ser respeitável, bela, inocente e mãe. Essa ideia não se iniciou naquele século, mas foi quando tomou mais força. E ligando toda essa onda de moralismo que se erguia, mais o fato de ter uma mulher como símbolo do reino, resultou em uma sociedade que lutava entre liberdade individual e dever cívico de ser um bom inglês. O sexo passou a ser considerado tabu e um ato que apenas deveria ser feito para procriação. Peças de teatro, músicas e qualquer atividade pública era censurada para preservar a imagem dos ingleses. E por que saber isso é importante quando falamos de Drácula? Bram Stoker viveu exatamente nessa época. Por isso a publicação de um livro que tivesse o menor sinal de promiscuidade chocaria a todos e talvez até fosse proibido. Não vemos descrições picantes de atos sexuais no livro, mas se prestarmos atenção, conseguimos ver todas as referências que existem durante descrições dos atos vampirescos. Se pegarmos o livro para ler hoje, é bem provável que passamos a nos perguntar o que tem de tão chocante nessa história. Mas para a época em que ele foi lançado, foi como um ato de rebeldia aos movimentos puritanos. Se a gente vai fazer alguma crítica a um texto, a um livro, alguma coisa, é a gente sempre bom ver quando que foi lançado. Porque o contexto social, o contexto histórico, ele é importantíssimo dentro de uma crítica. A gente está tão acostumado com a nossa liberdade de expressão hoje em dia que provavelmente a gente vai ficar pensando, mas o que tem nesse livro aqui que é tão absurdo? Era absurdo principalmente por causa da época, né? Bram Stoker não foi o único a lançar uma obra que desafiava os moralistas. Na verdade, ao mesmo tempo em que esses movimentos cresciam, também cresciam os que se opunham a ele, principalmente artistas. Antes de Drácula, existiram inúmeras obras da literatura gótica que estavam muito em evidência na época, e elas retratavam cenários sombrios, libidinosos, com criaturas das trevas ou monstros misteriosos. Haviam castelos com masmorras e passagens escondidas. Isso estava na moda e Stoker a seguiu quando criou o seu livro. Como era um assunto que já estava ficando batido, muitos se perguntaram o que Stoker poderia trazer de novo para o assunto. E foi justamente aquilo que falamos sobre as referências sexuais. Não foi a única coisa, claro, de nova que o Bram Stoker fez quando ele fez esse livro aqui, mas essa é uma das referências também. Um exemplo de crítica dentro da narrativa foram os episódios de hipnose e sequestro que vampiros realizavam. Para sugar o sangue, o vampiro precisava esperar o estado mais indefeso da vítima para hipnotizar e atrair elas. Estado esse que entramos quando dormimos ou estamos prestes a cair do sono, o que faz com que o ataque de vampiros aconteça nas camas. Durante a hipnose, a vítima entra em um estado de torpor, até mesmo deleite, tanto que nem tenta fugir das garras do vampiro. Somente após sairmos desse momento de hipnose que vemos o que realmente aconteceu e ficamos horrorizados. Isso é claramente uma referência a como os ingleses passaram a tratar o sexo. Durante o ato, entregavam-se de paixão, mas totalmente às escondidas. Quando acabavam, condenavam-se ou eram condenados. Eles se viam entre a vontade e a proibição. Sobre essa questão de eles serem condenados o tempo todo sobre não pode nada que fale sobre sexo, promiscuidade, meu Deus. Isso tinha leis de proibição, só que as leis se aplicavam a atos públicos, tipo teatro, música, qualquer coisa, qualquer aparição pública era censurada, né? Até os próprios livros e tal também tinham censura. Só que, por exemplo, muitos podem se perguntar o porquê que o próprio povo inglês dentro das suas casas se censuravam também. Aí, gente, entra aquela famosa questão da imposição social. Quando uma lei tá só no papel, não é tão difícil de burlar ela. Porque basicamente quem vai tentar te impedir é a polícia ou qualquer órgão aí que seja do poder. Só que quando é uma imposição social, quando passa a ser uma regra social, é bem mais complicado. Por quê? Qualquer indivíduo
pode te julgar. Não que ele possa cometer uma punição com você. Só que, principalmente naquela época, muitas famílias faziam negócios umas com as outras e tudo era baseado na fama do nome dessa família. Então, por exemplo, se eu fizesse um ato que fosse considerado promíscuo e tal, eu poderia não ser punida pela lei, mas eu mancharia o nome da minha família, o que poderia dificultar novos acordos financeiros, novos investimentos. Talvez alguma outra família rica também não iria querer fazer negócio com a minha por causa disso. Isso poderia levar até alguém à falência, pra vocês terem noção, esse tipo de escândalo. Por isso que é muito difícil quando você entra numa discussão assim e a pessoa fala: ai, mas você não é obrigado. Tá, mas pode ser que não exista uma regra escrita, mas existe a regra social, que é ainda pior, consegue ser pior, né? Estudiosos até hoje se perguntam se essas referências escondidas foram feitas intencionalmente como forma de fugir da repressão ou se foram os desejos reprimidos do próprio Bram Stoker que ele refletiu em seu trabalho de forma inconsciente. Se esse for o caso, isso não torna Stoker um pervertido incorrigível, porque é natural tentar se expressar da maneira que podemos quando somos reprimidos, ainda mais naquele momento em que a própria menção da palavra sexo era algo perverso. Também os ingleses começaram a ser retratados, principalmente em livros, teatro e tal, para poder manter aquela pose, aquela etiqueta, eles começaram a ser retratados como pessoas frias e calculistas. Outra coisa rapidinho pra gente fechar esse tema, os para-livro! Olha ali! Mas estava falando sobre como eles são frios e calculistas. Aí nessa época também foi reforçado aquele estereótipo de que inglês seria frio e calculista. Eles seriam basicamente o contrário da imagem do francês. Porque se o francês veio com aquela... ele alimentou aquela imagem dele que eles são apaixonados, que eles são intensos e tal. Você sabe como é que o francês tem essa fama, né? De ser os românticos. Então se eles tinham essa fama, os ingleses iam crescendo ao contrário. Eles iam crescendo como... pessoas que têm raciocínio lógico, que são calculistas, que são até meio frios e tal. E essa é uma curiosidade interessante sobre Drácula, porque o Bram Stoker escreveu os personagens deles, quase todos eles são ingleses, tirando o Van Helsing, que se não me engano é holandês. Mas todo o resto são ingleses e eles são muito apaixonados. Isso que diferenciou, isso foi uma coisa nova de como as pessoas estavam retratando ingleses. Ele foi contra essa onda do calculismo e do raciocínio puramente frio. E ele fez os personagens deles basicamente como os franceses, sabe? Aqui no livro, eles divagam, eles se atiram no chão, eles choram e eles narram as suas dores em falas gigantes. Então eles são bem dramáticos, sabe? Eu acho que esse é um ponto, dá bem pra identificar o lado dramaturgo do Stoker, porque ele faz textos dramáticos pro teatro. Stoker nunca pôs os pés na Romênia. Tudo que ele usou como referência para a criação de Drácula e da sua terra natal, ele tirou de anos de pesquisa sobre o leste europeu, sobre mitologias vampirescas e sobre obras literárias que vieram antes, mais especificamente do Oriente Europeu, né? Uma das suas grandes fontes de inspiração vieram de livros com relatos de viagens, principalmente de ingleses que passaram algum tempo na região da Transilvânia. E dá pra perceber isso porque ele acerta algumas descrições, mas a maioria das vezes que ele cita algo específico ou a maneira que o povo de lá se porta, ele demonstra uma visão bem inglesa sobre qualquer um que não é inglês. Esse livro é estudado também para entender melhor como ingleses retratavam outros povos, e podemos ver que existe sim a tradicional xenofobia que é forte até hoje na Inglaterra. Falando de modo bem geral, né? Essa relação que o povo inglês tem com a xenofobia é muito parecida com nós brasileiros temos com o racismo. Porque a nossa pátria, ela foi criada com bases estruturadas em racismo, né? E vai demorar muitos anos pra gente poder, aos poucos, ir diluindo isso. Muitos e muitos anos nós vamos diluir aos poucos. Assim como a xenofobia que existe lá não vai sumir da noite pro dia. Essa questão dele nunca pôr os pés em nenhum lugar da Romênia para poder fazer, ele só realmente nunca viajou para a Romênia para poder escrever as partes que aconteciam aqui na Transilvânia. Ele só realmente viajou para lugares ingleses quando ele falava sobre algo inglês.
porque ele tem todo um cuidado para relatar coisas inglesas, mas quando ele relata coisas, por exemplo, da Transilvânia, da Romênia, lá dos Cárpatos, ele se baseia em visões inglesas sobre aquilo. Como assim? Ele pegou pesquisas feitas por ingleses, relatos feitos por ingleses sobre aqueles locais. E como Stoker era um pesquisador, ele tentou acertar sobre tudo. Tanto que as descrições dele sobre certos locais são bem acertadas. Então a gente vê que tem um pouquinho de desleixo nessa parte, porque se ele era um pesquisador extremamente perfeccionista e que levou 7 anos, se não me engano, para construir Drácula, por quê? Porque estava pesquisando. Por que ele nunca foi para Transilvânia? Por que ele nunca passou um tempo lá para ver como as pessoas realmente falavam? Então tu vê que aí tem um certo desleixo nessa parte que foi alimentado por esse sentimento da xenofobia, né? Logo no início do livro, quando acompanhamos Jonathan na viagem, podemos notar a ideia de que o povo romeno seria exótico, rústico e até selvagem. Isso se estende por toda a narrativa, sempre que um personagem tem a chance de elogiar a Inglaterra ou os costumes ingleses, ele o faz. Também não perdendo a chance de enaltecer as diferenças entre os povos quando alguma outra nacionalidade é citada, deixando clara essa ideia de superioridade inglesa. Uma coisa bem interessante dessa questão da xenofobia e sobre a diferença entre o povo do Oriente Europeu e do Centro Europeu é que quando o Stoker lançou o livro, um pouco depois que ele lançou, começou a fazer muito sucesso. E daí que aconteceu? O livro começou a ser traduzido para várias línguas e ser lançado para vários lugares, vários países, vários continentes diferentes. O próprio Stoker, ele mandou cartas para amigos que ele tinha feito do círculo da literatura, né, que são nomes importantes. E ele mandou cartas falando, ó, lancei um livro, tá aqui um volume dele para você ver e tal. Então isso ajudou mais ainda na fama, porque grandes nomes da literatura leram Drácula também. E por mais que teve essa distribuição e essa tradução do Drácula para outras línguas, o livro demorou quase 100 anos para ser distribuído na Romênia. O que é muito esquisito, porque o livro se trata basicamente de o quê? Crenças do Oriente Europeu, que é ali da região da Romênia, e também se passa nele, em a maioria nas grandes partes, né? E o próprio maior vilão da história vem deles. Aí eu fiquei, né? Por que aconteceu? Principalmente porque esse teor xenofóbico que existe dentro do livro, que mostra que os ingleses são superiores, que os ingleses são isso, e aquilo, não agradou muito bem. E na época que eles queriam distribuir esse livro na Romênia, não foi autorizado porque estava tendo um regime ditatorial lá. Eu não lembro se era um regime ditatorial comunista ou socialista, mas era uma ditadura, então tinha muita coisa que estava sendo censurada, muitos artistas, muitos autores, e obviamente uma obra em que retrata romenos às vezes como terras selvagens ou terra bárbara também iria ser censurada, então levou quase 100 anos depois que esse regime ditatorial caiu, aí começaram a abrir as portas de novo, alguns autores conseguiram publicar lá, aí finalmente conseguiram traduzir para romeno e aí foi distribuído o livro lá, mas antes disso não foi permitido. E também porque muitas pessoas começaram a relacionar o Conde Drácula ao Vlad Drácula III, que é um tipo herói nacional deles, então meio que você ter a imagem do seu herói nacional ter uma releitura que possa ser um pouco meio brutal e animalesca não agradou. Então, basicamente, o livro demorou para ser publicado por questões políticas, sim, políticas, culturais, enfim. Ok, então, aproveitando o gancho sobre Vlad Drácula, essa associação extremamente comum que fazem entre Vlad Drácula real e o Drácula de Bram Stoker ainda gera bastante conflito entre os leitores. Vlad III, ou Vlad Dracula, era o príncipe da Valáquia em 1448. Porém, João Corvino, regente governador da Hungria, invadiu a Valáquia, ordenando que o pai de Vlad jurasse lealdade a ele, o que não aconteceu. Então, Corvino assassinou o pai e o irmão mais velho de Vlad, e nomeou Ladislau II como o novo príncipe. A tensão e violência de ambas as partes só aumentaram. Corvino começa uma investida contra os otomanos e, ao mesmo tempo, Vlad e seus seguidores invadem a Valáquia para retomar o poder.
E anos se passaram nessas invasões, onde Vlad minava as ações de Corvinos em outras áreas, dificultando sua expansão, mas também não conseguia recuperar o trono da Valáquia, já que em certo ponto sofria muitas baixas e era obrigado a se retirar para não morrer. Somente em 1456, com o apoio de forças húngaras, Vlad consegue matar Ladislau e recuperar seu posto de príncipe da Valáquia. O príncipe da Valáquia naquela época era chamado de voivode, e o voivode ele era como se fosse o regente. A monarquia deles não funcionava como os outros locais, que tem o rei, o príncipe, a rainha, a princesa e tal. E depois que ele fez isso, ele começou a expulsar os boiardos, que ele conseguiu conquistar. Ele matou esse Ladislau, pegou de volta o poder para ele e começou a expulsar todos os boiardos que eram os aristocratas russos, né? Como eles eram conhecidos. Por quê? Porque ele fez isso para poder garantir que ninguém ia tomar o poder dele de novo, porque ele demorou anos nesse embate. Ele invadia as próprias terras dele, né? Ele invadia, tentava lá minar as forças do Corvinos e dos Ladislau, não conseguia, tinha que se retirar, voltava, fazia isso. Ele ficou nessa até conseguir finalmente, em 56, tirar o cara do poder. Logo em seguida, ele começou a perseguir os saxões na Transilvânia, porque eles ainda apoiavam o monarca anterior. Ainda existia quem poderia tomar o seu lugar no trono, como os irmãos dos Ladislau. Então ele passou a invadir e saquear as vilas saxônicas ao redor de suas fronteiras. Levava os prisioneiros de volta para ele, para a Valáquia. Para fazer o quê? O que vocês acham que Vlad III fazia com os prisioneiros que ele pegava dessas vilas saxões? Então ele pegava essas pessoas, empalava elas, esses prisioneiros, e colocava nos limites das fronteiras das terras dele lá, para poder ser um aviso a quem quisesse combatê-lo novamente. Ele realmente tentava vencer as suas batalhas, as suas guerras pelo medo. Por quê? Por exemplo, se uma pessoa vem te enfrentar com medo, metade da batalha já tá vencida, porque aquela pessoa tá acuada, e era isso que ele tentava fazer. Ele ficou extremamente famoso por causa disso, e por causa de várias outras coisas brutais, muito brutais que ele fazia. O empalador. Exatamente. Na verdade, esse título veio depois, né? Na verdade, empalador se significa Tepes. Por isso que muita gente confunde. O nome dele não é Vlad Tepes. Vlad Tepes é o apelido. O nome dele é Vlad Dracula III. E a paz reinou em 1460. Só que durou somente 2 anos, porque em 1462, um sultão otomano chamado Maomé II, o Conquistador, ordenou que Vlad pagasse tributos para ele, uma espécie de imposto. Óbvio que Vlad não aceitou e ainda capturou os emissários que trouxeram a mensagem. Empalou eles e mandou avisar o sultão. Tipo, ele pegou os mensageiros e empalou eles. Falou, não, vocês não vão sair daqui não. Maomé II invadiu a Valáquia e colocou o irmão mais novo de Vlad, o Radu, como novo príncipe. E não pensem porque os caras são da mesma família que o poder era meio que dividido ali. Me tirou pra botar o meu irmão. Não era bem assim. Vlad III queria o poder para ele. Na verdade, não é porque eu tenho um representante meu da minha família que tá lá, que quer dizer que eu tenho o poder. As pessoas brigavam entre os próprios irmãos, entre os próprios parentes, para poder ver quem que ia ser o voivode, né? Então esse sultão pediu que Vlad fizesse essa oferenda a ele, porque esse sultão realmente, esse Maomé, ele era muito rico e muito poderoso. Ele usou esse poder para tentar fazer com que Vlad pagasse impostos e tributos para ele. Só que Vlad não se intimidou pelo tamanho do exército do cara e simplesmente falou que não. E ainda mandou empalar os mensageiros do cara. Só que daí, por consequência, esse cara, o Maomé, ele invadiu realmente a Valáquia. Ele botou o Radu no comando e tentou prender, também capturar o Vlad. Então, novamente, Vlad teve que fugir e pediu refúgio ao novo rei da Hungria, o Matias Corvino. Mas Matias o capturou e manteve como prisioneiro de 1463 a 1475. E a partir daqui, a história tem ainda mais reviravoltas. Mas resumindo, ele é libertado a pedido do regente da Moldóvia, mas sua fama de crueldade e brutalidade já corria por todas as regiões. Ele ainda conseguiu voltar para a Valáquia e reconquistar o título depois de matar Bassarab, mas ele não viveu muito depois disso. Ok, então eu contei todo esse resumo dessa história, por quê? Pra gente chegar nesse ponto aqui.
Essa história de invasões e reconquista de poder é uma das semelhanças existentes entre Vlad Tepes e Drácula do livro. Além, é claro, dele ser da mesma nacionalidade, o Conde conta sobre os vários embates que precisou travar para manter sua posição. Tem uma conversa dele com o Jonathan bem no início do livro, em que o Jonathan pergunta algumas coisas sobre história da área, de quem mora lá, ou história do próprio Conde, e ele é bem evasivo em certos pontos, só que algumas coisas ele gosta bastante de falar, que é, por exemplo, nos embates, ele não deixa muito claro como isso aconteceu, mas o que ele deixa claro é que sim, ele teve que lutar muito para manter a posição que ele tem naquele momento como o regente daquela terra. Eu vou deixar bem claro que eu acho a letra do Bram Stoker muito feia. Eu não vou conseguir mostrar muito. O livro tem ilustração. Olha só, as páginas douradas, a lateral dourada dele é muito linda. Olha só. Mas eu acabei não tendo a estaca, eu queria muito. Mas é isso aí. Essas edições de luxo eu tenho bem poucas, porque elas realmente são bem caras, gente. Pro meu padrão, né? Elas valem a pena, o conteúdo com certeza vale, porque elas não são só livros bonitos. O conteúdo extra que elas proporcionam vale o valor. Pior letra de médico. Mas sabe, o irmão do Bram Stoker, ele é médico, ele é neurocirurgião, e na verdade ele ajudou o Stoker, porque o Van Helsing, que é esse personagem do livro, ele é médico também, né? Uma das especializações dele é médico. E pra fazer todos esses termos médicos e operações que ele faz aqui no livro, o Bram Stoker consultou o irmão dele, que era neurocirurgião na vida real, pra poder fazer alguns apontamentos pra tentar deixar o mais fiel possível. E tem manuscritos feitos pelo irmão dele no final do livro também, que mostra que a letra do irmão dele, que é médico, é mais bonita que a do Ben. Tem outros bichos mágicos nesse livro, além do vampiro. Não tem, outras entidades, tipo fada, bruxa. Só que, vindo do Drácula, Drácula sendo a raiz daquele mal, vem dele várias coisas. Várias coisas acontecem dentro da crença do vampirismo, tendo Drácula como a raiz. Então, Drácula não é o único mal e não é a única coisa bizarra ou anormal da história. Ele faz com que outras coisas se ramifiquem dele. É meio complicado de explicar isso, porque nada é explícito nesse livro, né? Ele é muito de referências e de significados escondidos, mas dá pra se dizer assim. Mas é que assim, como eu digo, gente, esse livro é bem subjetivo em algumas coisas, sabe? Não é literalmente. Bem como eu falei pra vocês, tanto que na época que foi lançado, lembra? As pessoas ficavam se perguntando o que era o Conde. Não era tão óbvio que nem é pra nós, ele é um vampiro. Tanto que tem coisas do lobisomem que são introduzidas aqui. Quando ele foi escrever esse livro, o Bram Stoker, ele não tinha uma referência só. Tem um cânone literário que eu vou usar aqui, como se fosse, por exemplo, a Bíblia dos Vampiros. Não existia um livro só que juntasse todas as crenças vampirescas nele e que ele era utilizado como fonte única de referência. Existia isso dos lobisomens, porque lobisomem já era uma crença um pouco mais antiga, então existia 1 ou 2 livros que eram a referência, que a gente chama de cânone, né? Quando o Bram fez esse livro, não tinha isso sobre os vampiros, por isso que ele usou dezenas de livros diferentes para poder tirar essa inspiração, tanto que Drácula virou o cânone. Drácula virou como se fosse a Bíblia dos vampiros. Ele tirou vários aspectos do Drácula, ele tirou dos lobisomens, como por exemplo, o poder de se transformar em uma fera veio da crença do lobisomem, né? Do folclore do lobisomem. As unhas serem pontudas, as mãos meio peludas, dependendo do momento da transformação dele. A primeira aparência dele, que é aquela bem félia, bem cadavérica, veio de algumas primeiras obras que falavam sobre até tipos de zumbis, porque os vampiros eles eram muito retratados também como mistura de vampiro e zumbi, que eram mortos-vivos, decrépitos mesmo, que se levantavam e tentavam se alimentar do sangue ou da energia vital das pessoas. Até disso ele tirou um pouco de inspiração para trazer para Drácula. Eu tava falando pra vocês sobre essa comparação que eles fazem com Vlad Tepes com Drácula. Temos também que Vlad II, o pai de Vlad III, era conhecido como Vlad Dracul, que significa dragão. Então seu filho passou a ser chamado de Vlad Dracula, que significa filho do dragão.
Depois da fama tenebrosa que Vlad Tepes conquistou, a palavra Dracul também começou a ser associada a diabo por camponeses supersticiosos. As más línguas até achavam que a família Dracul havia feito pacto com o diabo. Naquela época a superstição era muito forte, né? A crença no culto, nos diabos e demônios e tal. Então era óbvio que aquela fama do Vlad Tepes não iria ficar simplesmente como fama de um homem muito mau, ou de um monarca muito mau. Ela se estendeu, os camponeses, ou até mesmo inimizades da monarquia, começaram a acusar e meio que fofocar, espalhar boatos de que a família Vlad, a família Dracul, ela tinha pacto com o demônio. Essa fama que o cara tinha era tão forte. Das poucas histórias que eu consigo pegar sobre o verdadeiro Vlad III, um exemplo dessa teve uma hora que camponeses não, serventes dele, ele mandou chamar alguns serventes dele, 2 serventes, e parece que esses serventes simplesmente esqueceram de tirar o chapéu na presença dele, ou demoraram para tirar o chapéu, alguma coisa nesse sentido, e o Vlad achou isso extremamente sem educação, extremamente uma ofensa à sua patente, à sua posição, e mandou pregar o chapéu na cabeça deles. Teve outra ocasião, outro servente apareceu para servir o Vlad, e parece que a blusa desse cara estava meio suja, não estava bem lavada. Aí Vlad perguntou para ele: a sua esposa, ela tem algum problema? Ela é inválida? E daí o cara falou, não, por quê? Aí ele mandou chamar a esposa desse cara, cortou as 2 mãos da esposa como punição por não ter lavado direito a camisa do cara, sendo que provavelmente ela nem tinha lavado aquela camisa. E conseguiu outra mulher, esse servente, obrigou ele a casar com outra mulher, como se fosse tipo assim, ó, agora achei uma mulher decente pra cuidar dos serviços da casa, e ainda mostrou a mulher anterior sem as mãos pra mulher atual do cara, como meio de mostrar pra ela o que aconteceria se ela não fizesse perfeitamente as coisas que ela deveria fazer. Então, era esse tipo de coisa que esse cara fazia. Então, não é só, o cara empalava pessoas e... Não, ele fazia isso toda vez que ele podia fazer algo grotesco, algo violento, ele fazia. E é um pouco difícil pegar até onde essas histórias são verdades e até onde não, porque começa muito a se misturar com superstição, fofoca e coisas, né, malícia e tal. Então a gente não sabe até que ponto ele fazia realmente tudo isso ou se é exagero. E esse é o argumento mais forte que usam para defender que Drácula é o Vlad Dracul III. Só que quando você se aprofunda mais no tema e realmente faz uma pesquisa avançada, consegue identificar as fontes principais de referência usadas por Bram Stoker. Ele pegou essa inspiração nos combates e dos nomes, mas o restante foi feito em cima de crenças romanas, histórias e tradições locais, como a lenda dos vampiros, que já existia séculos antes do livro Drácula. Se vocês pararem para juntar as pecinhas, conseguirão ver que grande maioria dos elementos envolvendo o vampiro também já existiu em outras obras literárias. Aqui nessa edição, se vocês lerem os textos finais sobre inspirações e referências, vão achar o nome de cada uma dessas obras que Bram usou como cânone para Drácula. De um livro ele tirou a questão da vida eterna, do outro, a ideia de um vampiro tentando adentrar no mundo dos homens civilizados. Aí de outro vem a imagem belíssima, os poderes hipnóticos. É provável que amantes fervorosos de Drácula queiram me matar agora, mas não tem como negar esse trabalho de recortes feitos pelo autor. E ele realmente fez esse trabalho meio que de recorte, só que não foi simplesmente copia, cola aqui, puxa ali, pá. Ele realmente tirou fontes de inspiração, né? Por exemplo, teve lá o John Polidori em 1819, que ele fez o conto Vampire. Foi considerado um dos primeiros registros de uma história que falava especificamente de um vampiro. Até o jeito que foi produzido esse Vampire, tem uma história bem interessante que ela é retratada no filme da Mary Shelley,
Lembra quando no Clube do Livro da Mary Shelley que a gente falou, que eu falei que tinha um filme na Netflix, que é o nome, se não me engano, é Mary Shelley, que fala sobre como que ela fez o Frankenstein. Teve um encontro entre a Mary Shelley, o John Polidori e o Lord Byron, que era já famoso na época, né, uma figuraça da época, e eles meio que fizeram uma brincadeira que cada um tinha escrever uma história de terror para poder assustar. E foi dessa noite que saiu a ideia do Vampire. Tem fontes controversas que dizem que o Lord Byron, ele roubou a ideia, ele roubou o conto do John, e durante muitos anos ele foi considerado o autor do livro Vampire. Só que depois, é claro, sempre acabam sendo descobertos, né? E descobriram que, na verdade, ele roubou essa ideia desse John Polidori, que era um dos seus amigos. Então foi esse John, foi o Polidori, que fez assim, um dos primeiros registros de uma história focada num vampiro naquele formato, né, gente? Aí antes do John Polidori teve aquela novela que a Valéria tava falando, que foi o nome de Carmila, lá em 1872, Joseph Lefano em 72. Então, né, já viu, antes do John Polidori, ele escreveu essa novela chamada Carmila, que contava a história de uma vampira mulher. Então foi o primeiro registro de uma vampira mulher na história, em que ela visitava e se hospedava na casa de uma moça. Quem narra a história é essa moça que abriga essa vampira, e ela narra acontecimentos, né? Ela vai, é tipo um diário que vai acontecendo e vai contando como vai passar esses dias com essa tal de Carmila. E aí nós temos essa história de uma vampira fêmea. Aí antes da Carmila, ainda teve o Dom Agostini em 1751. Gente, 1751. Esse Dom, ele era um monge, ele era teólogo, demonólogo, então ele estudava essas coisas, né? Era, digamos, a vida dele era estudar isso. E em determinado ponto lá em 51, ele decidiu publicar sobre esses trabalhos, onde ele é tipo uma cartilha sobre casos que descreviam possessões de espíritos, tipo aparições de espíritos e também casos de aparições de vampiros. Era muito associado à imagem do vampiro a algo demoníaco. Hoje em dia, não é tão associado, a gente tem mais essa questão do vampiro associado a um ser que às vezes tem até a sua raiz na ciência, né? Tipo uma espécie do vampiro, espécie humana, espécie do lobisomem. Mas antigamente tudo isso era associado às coisas religiosas, aos espíritos, demônios e coisas assim. Até espíritos, eles não tinham o mesmo significado que tem hoje. Hoje em dia, espíritos para nós são, sei lá, almas de pessoas que morreram, né? Espíritos. Mas antigamente, se você falasse a palavra espírito, você tá falando de demônio. Então tudo isso era associado. Por isso que esse cara, ele trabalhava lá no Oriente Europeu, esse monge, e ele passou a vida estudando isso, e depois ele publicou essa cartilha. E, gente, isso foi em 1751. Então, tipo, olha quanto antes da história do Bram Stoker já tinha essa crença e já tinha quem estudasse essas crenças. Ele tinha poderes de sedução, achei que era baboseira. É que, na verdade, a gente diz sedução, não só como questões sexuais, mas também que implica muito no ato de seduzir. Por exemplo, quando eu falo a frase, irei seduzi-los a entrar nesta história. Não necessariamente que é uma conotação explicitamente sexual aqui, mas eu irei deixar vocês com desejo de entrar nessa história. O que é fato é que tudo nesse livro que envolve atos vampirescos tem sim uma referência sexual. Mas isso por causa da retratação dele, né? Os vampiros por si só são sensuais. E muito tem a ver também com a questão hipnótica deles. Eles têm que hipnotizar o ser humano para aquele ser humano não querer matar eles ou ficar indefeso. A gente estava falando sobre essas inspirações que o Bram Stoker tirou de várias outras obras para poder trazer para esse cânone. E não que essa coisa de tirar várias partes de recortes de outras ideias diminua a obra. Até porque você sabe que nenhuma ideia é 100% original. Não existe isso. As ideias são sempre influenciadas pelo nosso meio. Então o que o Bram fez aqui foi anos de pesquisa sobre mitologia e diversos outros elementos para a produção de Drácula. Ele conseguiu unir tão bem as melhores descrições ou as que melhor se encaixavam no objetivo dele e criou uma obra que é usada como referência para qualquer outra história de vampiro que veio a seguir.
E por mais que existam várias outras obras de vampiros anteriores a Drácula, nenhuma conseguiu concretizar a imagem do vampiro na mente das pessoas como o Drácula fez. Mas Laís, a construção de Drácula veio de tantas referências e tantas outras obras literárias. Por que as pessoas acham que a única fonte de inspiração dele veio do Vlad Tepes? Por causa das representações do cinema, gente. O cinema, muitas adaptações, até aquela mais famosa de 92, que é do Coppola, até essa, ela introduz o Drácula como sendo o próprio Vlad Tepes. Nessa obra original não tem essa associação, ela não é feita, e por causa desses filmes, não que seja algo errado, é um outro tipo de releitura, então tem aquela tal da licença poética que a gente fala, né? Mas não que isso realmente tenha acontecido. Drácula passou a fazer tanto sucesso nas telas de cinema e palcos de teatro que virou um daqueles casos em que a adaptação tornou-se mais famosa e influente que a própria obra original. Só que essas adaptações nem sempre eram fiéis à obra. Na verdade, a maioria das vezes os produtores e roteiristas pegavam elementos da obra original e criavam novos enredos, novos personagens, características que não existiam em Drácula. Também retiravam partes que achavam sem importância para alcançar o resultado desejado. Teve releituras censuradas e outras que erotizavam mais que o tradicional. A licença poética correu solta quando falavam de Drácula. Críticos e outros escritores publicavam livros falando sobre teorias e associavam muito a imagem de Vlad Dracul ao Conde Drácula. Tanto que depois vieram os filmes que mostravam literalmente que os dois eram a mesma pessoa. Como a versão feita em 1992 por Ford Coppola. Gary Oldman interpretava Drácula em uma atuação que lhe garantiu o título de Rei dos Vampiros por muito tempo. E teve também a Winona, ou Winona Ryder, que conseguiu fazer uma Mina Murray sensacional, balanceando a inocência e a proatividade da personagem. A Winona é a famosa mãe daqueles moleques do Stranger Things. Mas você sabe, aquela que fica segurando as luzes de Natal porque elas piscam e falam mensagens do mundo invertido? Aquela é a moça que fez a Mina, mãe do Will. Isso aí. Ela fez Mina Murray no filme de 92. Por isso que essa fama de Drácula ter sido tirado diretamente de Vlad Tepes é tão forte, por causa das adaptações, né? E também por causa das outras obras que foram lançadas depois do livro. Porque depois do livro, vários críticos começaram a lançar as suas críticas aí pelo mundo, lançar os seus trabalhos, sempre fazendo essa comparação. Então essa comparação não foi feita pelo Stoker, foi feita por pessoas que depois tentavam fazer estudos sobre a obra. E principalmente por causa depois desses filmes. E desse filme específico do Coppola, se vocês lembram, a primeira cena que aparece contando sobre o passado do Conde mostra ele lutando contra os otomanos, que é exatamente o que o Vlad Tepes fez. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que as outras adaptações, as outras 1000 adaptações que fizeram do livro, eles não fizeram, né, não conseguiram fazer. Eles conseguiram pegar o elemento epistolar do livro e botar num filme, que ficou muito bem feito e fez com que o filme ficasse muito diferente das outras adaptações. Eles pegaram esse estilo de que o livro foi feito a partir de cartas, memorandos, diários, jornais. Eles pegaram isso e conseguiram colocar dentro de um filme. Aquele jogo de cena que eles fazem quando aparece que o Jonathan tá escrevendo lá no caderno dele, no diário dele, sobre a viagem que tá acontecendo, ou sobre como a Mina escreve no diário dela sobre os acontecimentos do diário delas. Eles passam isso nas cenas da Mina também lá. As transições que eles conseguem fazer é muito boa e nenhuma outra adaptação conseguiu fazer isso. Esse é um dos motivos por ter ficado tão famoso. Estudiosos do tema, críticos leitores casuais se dividem entre aqueles que defendem que a obra Drácula se sustenta por si só desde o lançamento, como um marco histórico e uma revolução na maneira de fazer literatura, e aqueles que acreditam que a obra jamais teria feito o sucesso que fez, marcado a história do mundo, sem a ajuda de outros meios artísticos, como filmes, teatros, músicas, etc.
O que é inegável é que a marca Drácula e todo o seu legado sobre o que é um vampiro não teria se eternizado sem as suas adaptações e releituras. É incontável a quantidade de obras ramificadas que nasceram de Drácula, tanto que a maioria do conhecimento popular sobre o Conde e seus vampiros vem dos filmes e outras adaptações. Pessoas que nunca leram o livro sabem como se mata um vampiro e quais símbolos podem te proteger de um. Nesse livro aqui, gente, esse é um dos conteúdos extras que eu disse que pra vocês que vale a pena adquirir esse livro. É um dos, né? E no final tem uma lista imensa, muito grande, de várias referências que o Bram Stoker usou para escrever. Então aqui mesmo vocês vão ter essa lista. Também tem lista sobre quem trabalhou nesse livro para fazer o prefácio e pós-fácio, utilizou de referências para explicar certas coisas. E vale a pena dar uma conferida para quem quiser saber mais ainda, né? Aí uma coisa interessante que nós temos aquela versão de que a luz mata o vampiro, tipo, faz ele virar pó. Só que em Drácula, realmente, nós não temos essa menção. E realmente é isso que acontece. O que acontece é um estado de letargia atinge eles quando está para amanhecer e eles têm que dormir. Só que eles só entram nesse estado de completa vulnerabilidade depois que eles dormem. Tanto que, por exemplo, tipo assim, está para anoitecer, o Drácula já está levantado. E até tem uma cena que eu tenho quase certeza que ainda estava de dia, ou que pelo menos ainda tinha luz do sol, e Drácula estava andando na rua. Claro, ele não anda tão bem, por exemplo, no filme de 92, mostra que ele é tão poderoso do dia quanto de noite. Claro, de noite é um pouco mais forte, mas que ele consegue andar na luz de dia, não acontece nada. O que dá a impressão que acontece nesse livro aqui é que Drácula, ele começa a sentir uma letargia muito forte, ele vai ficando muito sonolento e ele precisa ir dormir. Então, por isso que ele vai dormir quando tá amanhecendo, porque é pra ele não ficar vulnerável. Mas não que ele não consiga de jeito nenhum ser animado durante o dia. Isso pode acontecer. Por exemplo, se você tentar atacar ele durante o dia e ferir ele gravemente, ele vai acordar. Tem uma parte que o Jonathan tenta bate no Drácula, só que não fazem cócegas. E por isso o Drácula, tipo, caguei, voltar dormindo de novo, nem acordou. Agora, se o Jonathan realmente tentasse, sei lá, fazer um ataque brutal, tipo, tentar tirar a cabeça do Drácula ou cravar uma estaca no peito dele, provavelmente o Drácula iria acordar. Só que também é engraçado que nas crônicas vampirescas de Anne Rice, quanto mais antigo o vampiro, mais forte ele é e mais forte contra o sol ele fica. Tanto que Lestat chega um momento que ele quer se matar, que ele não aguenta mais viver eternamente, só que ele é tão forte, mas tão poderoso, que ele fica no sol o dia inteiro, ele é queimado, ele praticamente morre, só que ele não morre. E daí anoitece e ele tá lá todo queimado nas areias do deserto falando que merda, não morri. E ele tá tipo quase, ele tá em carne viva. E daí amanhece de novo, ele fica mais um dia no sol tentando se queimar tipo 2 vezes. Então ele tá tão poderoso que ele não consegue. E eles têm essa letargia também, né? Mas é um pouco diferente porque eles realmente se queimam no sol. E não é mostrado que eles se queimam aqui. A única coisa que queima realmente o vampiro na história de Drácula é a hóstia sagrada, é alho, é a imagem da crucifixo. Se você joga água, benzina pra eles, eles queimam também, mas não, tem que ser uma quantidade muito absurda de água pra matar. E também tem aquela crença de que eles não conseguem atravessar rios e tal se não forem, se tiverem maré baixa, eles não podem fazer isso, tem que ser maré alta. Sabe, a gente zoa muito de Crepúsculo, mas quando eles falam sobre referências aqui, não referências que Bram Stoker usou, obviamente, mas quando eles falam sobre legado, sobre o legado do Drácula, eles citam várias obras, eles citam até Crepúsculo. Por quê? Querendo ou não, é uma releitura de vampiros. É uma releitura que não agradou muito todo mundo? Sim. Só que também a gente tem que entender que nós não éramos o público-alvo. O público-alvo era geralmente mulheres e principalmente pessoas que estavam na adolescência, né? Pré-adolescência. Então a gente não é público-alvo. Muita gente amou demais e fez tanto sucesso que até nesse livro aqui eles citaram como legado, né? Tem um ponto que não tem como evitar quando falamos de Drácula, que é o machismo presente na obra inteira. O que é bem comum numa obra do século XIX, porque não é nada mais que um reflexo da sociedade. Esse machismo existente aqui não é daquele escrachado e misógino, mas sim aquele que é feito com classe, em forma de elogios e com o objetivo de enaltecer a imagem feminina, mesmo o tiro saindo pela culatra. Então aqui, quando a gente fala que o Drácula é uma obra machista, a gente não tá falando que eles vão estar aqui, vão estar xingando as mulheres, maltratando as mulheres, não.
Esse tipo aqui, ele é um machismo muito abrilhantado. Ele é muito cavalheiresco. É o jeito que eles tentam super proteger as mulheres ou super endeusá-las. Isso faz com que seja bem discriminatório. Algumas pessoas podem não concordar por simplesmente não ter esses xingamentos a mulheres. Mas o machismo não é só violência, esse tipo de violência escrachada, né? A gente falou antes sobre a imagem do sagrado feminino estar muito forte naquela época. Isso é ressaltado no livro o tempo todo. Stoker coloca as mulheres como frágeis, incapazes, delicadas, emocionalmente fragilizadas, facilmente traumatizáveis. Sempre que um dos homens do grupo quer falar de coisas assustadoras, logo se preocupa que a senhorita Mina pode estar escutando e ter um choque. Tanto que depois de certo ponto decidem que a melhor coisa a fazer seria afastar Mina totalmente das investigações, porque ela com certeza não aguentará a pressão da mesma forma que um homem. E é engraçado que quando Stoker escreve os pensamentos da Mina, ela diz coisas do tipo: fiquei chateada por ter sido deixada de lado, mas sei que foi apenas um ato cavalheiresco de amizade, pois eles sabem que será perigoso. Eles estão apenas cuidando de mim. O Stoker faz as mulheres serem bem condescendentes durante a história, e a imagem da mulher é comparada o tempo todo ao de uma criança. Existe diferença até quando os personagens decidem que vão se expressar. Como o livro muda de narrador várias vezes, é bem fácil de notar isso. Exemplo: na parte que um dos homens narra, Stoker escreve o seguinte, e ele levanta um olhar firme e mostra paixão nas palavras, exercendo o ar de coragem sobre os demais companheiros. Aí quando a Mina vai falar, ele descreve: escolhi minhas palavras com cuidado para não soar vaidosa ou petulante. Ou: esperei que me perguntasse para poder mostrar que sei. Apenas uma brincadeira levada. Sempre que a mina quer dar opinião ou ideias, Stoker faz com que ela meio que se desculpe por ser inteligente, ou dá aquela imagem de menina levada que só quer brincar. E também temos o enaltecimento exagerado da pureza feminina, como se mulheres fossem deusas ou sagradas que devem permanecer no caminho da pureza. Como quando Van Helsing fica elogiando a Mina simplesmente por ela ser mulher. Ou quando Mina é mordida por Drácula e fica se xingando de impura e não merecedora de redenção, sendo que ela foi atacada, sendo que ela foi a vítima. Van Helsing, sempre que vai elogiar uma das ideias de Mina, fala que ela tem cérebro de homem ou tem sensibilidade feminina, mas pensamentos e raciocínio masculinos. Então é aquele machismo enfeitado com floreios para parecer elogio. Que é o que acontece muito hoje em dia, principalmente quando alguém tenta fazer algum elogio que na verdade é discriminatório, aí você reclama, tipo, ué, mas não tem nada a ver isso. Aí o cara fica puto contigo porque você não sabe receber um elogio. Só que não foi um elogio. Foi uma discriminação mascarada de elogio, mesmo que o cara não tenha essa intenção. Acontece demais, muito. Isso é na obra inteira, gente. Dá pra ressuscitar ele só pra bater nele. Não, mas é que não é tipo assim, ó. É o retrato do século XIX, entendeu? Tipo assim, ó, eu não vou vir aqui só porque eu sou fã da obra. É uma obra cânone, é uma obra clássica, é uma obra que muito genial, muito boa, que marcou a história. Não é só por isso que eu vou ignorar os pontos negativos. Na verdade, é muito interessante que a gente avalie essas coisas pra gente ver que a gente mudou. Que a gente tá mudando. Tanto esses pontos xenofóbicos que eu falei pra vocês, que essa visão do povo romeno que tem no livro como serem selvagens e brutais, que é um ponto negativo, também é muito relevante a gente ressaltar esse ponto do machismo, porque era muito predominante na época, sabe? Quem for ler este livro hoje vai ter que ter muita paciência e entender que esse machismo estará no livro inteiro. E o que nos resta é ignorar para terminar a leitura. E por que vale a pena ignorar e continuar lendo? Por diversos outros fatores que fazem a leitura ser prazerosa. Nós já citamos aqui alguns, mas também tem o contraponto que bate diretamente naquela ideia de pureza e imaturidade emocional feminina. A Mina Murray tem todos esses aspectos que eu falei para vocês, mas ela também é a pessoa que dá as ideias mais racionais da obra.
Ela e Van Helsing são as cabeças pensantes de toda a trama. Os outros integrantes do grupo que caça Drácula estão ali como material físico para combates, investidas e trabalho de campo. Então podemos ver que, mesmo Stoker acreditando nessas limitações femininas defendidas na época, ele ficava o tempo todo tentando mostrar que a mina não era apenas isso. Ele, talvez até sem perceber, tentou passar a barreira do que seria trabalho de homem e trabalho de mulher. Apesar de ser um artista que se opunha a certas tradições e a falsos moralismos, Bram Stoker era um homem do seu tempo. A sua ideia de mundo é do século XIX. Então já era de se esperar que elementos como machismo, sexismo, xenofobia e outros estariam presentes na obra. Existem sim obras de séculos passados que conseguem escapar disso, mas elas são as exceções à regra. A grande maioria das histórias, mesmo aquelas que se tornam clássicas, não conseguem desviar da maneira como a sociedade daquela época pensava. É por isso que eu sempre vou falar que é muito importante, quando vocês forem ler uma história, vocês levarem em consideração quando ela foi escrita, quando ela foi publicada. Eu tinha separado toda uma parte para falar sobre as adaptações de Drácula, mas é impossível. Segundo o Guinness Book, Drácula é o vilão da ficção que mais participou de releituras dentro da mídia. Então, se você somar os filmes, teatros, livros, músicas e todo o resto, ele bateu o recorde mundial, tanto de representações diretas de Drácula, como em menções indiretas a ele. Até mesmo nós, brasileiros, fizemos a nossa versão da história. Em 1980, a TV Tupi transmitiu a telenovela Drácula, uma história de amor, escrita por Rubens Evaldi Filho e dirigida por Walter Avancini. A trama era a seguinte: um conde romeno, interpretado por Rubens Falco, viajava para o município de Paranapiacaba, em São Paulo, em busca do seu filho perdido, o Rafael, interpretado por Carlos Alberto Ricelli. Então o conde se apaixona por Mariana, interpretada por Bruna Lombardi, que seria a reencarnação da sua amada em eras passadas. A série foi interrompida quando a TV Tupi faliu, mas logo foi retomada pela rede Bandeirantes, que mudou o título para Um Homem Muito Especial. E tiveram outras obras brasileiras que usaram Drácula como inspiração, tipo As Sete Vampiras de 1986, ou Vamp, que tinha a Neila Torraca como conde, essa eu lembro, hein? Depois veio O Beijo do Vampiro em 2002 e várias outras. Gente, O Beijo do Vampiro eu não perdi um episódio. A novela Beijo do Vampiro, eu não perdi um. Essa edição que eu tenho é da Darkside e é a mais direcionada a colecionadores. Ela não é nem um pouco parecida com a publicação original feita lá em 1897, porque a original tinha capa amarelada, aveludada, e tem até uma outra edição que foi lançada junto com essa aqui, que é uma homenagem à publicação original. A versão que eu tenho é chamada de Dark Edition e a outra é a First Edition, mas o conteúdo de ambas é o mesmo, até nos extras. A única diferença é a aparência externa. Tem conto do Stoker, que faz parte do universo de Drácula, tem correspondências que ele trocou com figuras importantes da época, como Conan Doyle, Oscar Wilde e Elizabeth Braddon. Tem manuscritos feitos pelo próprio autor, menções sobre as adaptações mais famosas, como a estrelada pelo Gary Oldman, ou a pelo Christopher Lee, o Bela Lugosi também tem, e com certeza uma edição muito boa, com muito conteúdo até para quem já leu Drácula. E na verdade esse é um forte motivo por eu ter comprado essa obra, né? Porque eu já li ela faz muitos anos. E além de tudo isso, tem prefácio e pós-fácio escrito por estudiosos de Drácula. Aqueles que passam boa parte da vida só tentando descobrir os segredos da obra. Outra coisa importante de ressaltar é que lembra que eu falei que ao longo dos anos várias versões diferentes foram feitas em cima da história original? Versões que resumiam ou cortavam informações. Essa coleção da Darkside é a versão completa original. Vocês vão ter a história bem como o Bram Stoker publicou e por isso que vale muito a pena investir. Vou baixar Drácula, Entrevista do Vampiro, depois que fechar a live. Tem mais alguma que você recomenda? O de 92. Tem até aquela adaptação, o Nosferatu. Que é uma adaptação russa ou alemã. É uma adaptação alemã da obra de Bram Stoker. É uma adaptação não autorizada, tanto que a esposa do Bram Stoker, o Bram Stoker já tinha morrido,
E a esposa dele processou esse estúdio por ter sido plágio. Sabe, tá ligado a famosa cena que vocês veem por aí, que é tipo um vampiro careca com umas unhas gigantes. Ele tá do lado de uma janela, nessa janela tá vindo o sol, e ele tá tipo com a mão na testa em uma posição assim, como se estivesse sendo queimado. Esse meme que aparece por aí, ele é do filme Nosferatu. É muito bom, só que é uma obra não, é uma adaptação não autorizada, que foi processada na época e tal. Tanto que depois de alguns anos, porque isso correu muito na justiça, demorou muito tempo, daí depois de alguns anos eles foram sentenciados a destruir todas as cópias do filme. Só que quando eles descobriram que isso ia acontecer, já era tarde demais para destruir. Por quê? Eles já tinham espalhado esses cópias desse filme por todo mundo. Eles tinham feito cópias escondidas e deixado escondidas e tal. Então, eles salvaram a obra, porque senão a obra teria sido totalmente destruída. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, tá? Foi muito legal mesmo. Tá? E fica a dica para quem perguntou como apoiar o Clube do Livro. Lá no nosso Discord tem a sala Patrocine o Clube ou Apoie o Clube, uma coisa assim. E tem o link onde tá os nomes dos livros que eu quero trazer pro Clube do Livro. Você escolhe um e me manda na caixa postal. Fica a dica aí de como vocês podem ajudar. Já teve gente ajudando e eu já coloquei pros próximos Clubes do Livro, então tem até dica do que vai sair lá. Boa noite, gente. Falou! Boa noite, gente!